Boa noite. Hoje no Almanac em Pauta nós recebemos o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Lamaque, que veio conversar a respeito da situação dos hospitais da Ubra. Boa noite, doutor. Que bom tê-lo aqui. Boa noite, uma alegria muito grande de estarmos aqui contigo também. Que beleza. Doutor, eu já vou entrar direto porque a gente tem tanto papo para conversar, eu tenho medo do nosso tempo. A gente sabe dessa crise que aconteceu no passado, acabou fechando os hospitais, a situação toda da Ubra, e isso trouxe, até pela função social, a OAB para esse cenário. Como é que foi esse engajamento, essa presença, essa chegada da OAB para tratar desse assunto delicado dos hospitais? Bom, Jorge, primeiro saudar a vocês todos pelo programa Almanac Jurídico, mais um programa importantíssimo na nossa cidade, no nosso estado e que traz temas tão atuais como este, né? Esse tema que envolve a todos nós e principalmente aqueles que têm vivenciado o caos nas emergências nos hospitais. E por aí que começou isso, dentro da OAB, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas Lamaque, por que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é envolvida num tema de natureza eminentemente envolvido com a saúde, né? Ou que diz respeito à saúde? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão de direitos humanos, Comissão Sobral Pinto, coordenada por um colega conselheiro nosso, Ricardo Breyer, que tem feito um trabalho extraordinário neste campo de direitos humanos. E a ordem tem sido, sim, seguramente muito demandada. E foi nesta questão, nesse tema que diz respeito aos hospitais. Não é segredo para ninguém, todos nós hoje praticamente conhecemos a situação dos hospitais e das emergências em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e a partir de denúncias que chegaram à Ordem dos Advogados do Brasil, nós começamos a nos movimentar neste cenário, buscando alternativas para que pudéssemos minimizar este caos na emergência em Porto Alegre hoje que está posto. E a partir dali, nós fomos cientificados, nós fomos comunicados de que existiam 2 hospitais em Porto Alegre que estavam fechados e que poderiam servir de uma forma muito direta para minimizar este problema que nós vemos hoje. Então, um ponto importante também que seja dito com relação ao que significa o papel da nossa entidade, da Ordem dos Advogados do Brasil nesse tema. A OAB também é uma entidade que se diverge muito de outras entidades, de outros conselhos. A Ordem não tem apenas o papel fundamental de fiscalização do exercício profissional, de defesa intransigente das prerrogativas da advocacia. A OAB, mais do que isso, ela tem um papel constitucional, ela tem um papel pela Lei Federal 8.906 de defensora dos direitos humanos, de defensora intransigente da nossa democracia, das nossas leis, das nossas instituições. E por isso a Ordem acaba se agregando num projeto como foi este, na busca da reabertura destes 2 hospitais e de algumas soluções que pudessem, como disse, minimizar os efeitos dos hospitais hoje em Porto Alegre desta crise na emergência. Isso envolveu mais entidades, acabou sendo o CIMERS, CREMERS, houve um movimento com relação a isso, inclusive perante a Justiça, para conseguir fazer esses hospitais voltarem a operar, né? Como foi esse engajamento dessa parte com as outras entidades? Este engajamento ele se deu a partir de uma audiência pública que foi chamada na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, na sede da OAB, onde nós envolvemos diversas entidades da sociedade civil organizada, envolvemos o Ministério Público, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, representantes de hospitais como o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição, 2 hospitais dirigidos e administrados pela União Federal. E a partir deste desenvolvimento, com o Conselho Regional de Medicina, com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e diversos outros conselhos e sindicatos voltados especificamente para a área da saúde, nós, a partir dessa audiência pública, tivemos um conhecimento mais direto do problema que estava acontecendo. E lá, nessa audiência pública, é que nós obtivemos a informação dos 2 hospitais que estavam fechados e a razão do porquê esses hospitais não eram abertos, ou porquê esses hospitais estavam praticamente lacrados, né, por força de uma determinação judicial. E naquele momento, na audiência pública, nos foi colocado como grande empecilho a própria justiça, o próprio sistema judiciário, ou seja, que os hospitais não eram abertos e não se teria uma condição de reabertura dos hospitais em função da ausência de CND, né, uma certidão negativa de débito.
e que isto não era oportunizado pelo juiz federal, o juiz Guilherme Pinho Machado, que é quem coordena os processos envolvendo a Ubra. A partir dessa informação, nós tivemos, nessa audiência pública na OAB, lá nos comprometemos, a OAB se comprometeu a gestionar junto à Justiça Federal e principalmente ao juiz que coordena, que preside os processos envolvendo a Ubra. E a partir disso, a partir de um contato nosso com o juiz Guilherme Machado, ele foi extremamente gentil, nós não fomos nem à Justiça Federal, o juiz Guilherme que esteve na ordem no outro dia lá conversando conosco e com diversos atores e representantes das entidades que participaram desta audiência, e ali nós pudemos vislumbrar, verificar de que o problema principal não era a questão da dificuldade da CND, e sim, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de interação, principalmente dos gestores públicos municipal, estadual e federal. E a partir de um compromisso assumido pelo juiz federal Guilherme Machado, nós, assim, quando obtivemos dele a garantia de que se apresentássemos um plano viável de reabertura dos hospitais, ele outorgaria a escritura, as CNDs, as certidões negativas de débito, em caráter precário, para que os hospitais fossem eles abertos de forma imediata. Então a gente pode dizer que a OAB chegou para, na verdade, azeitar essa relação. Nós tínhamos todos os mecanismos basicamente para conseguir viabilizar isso, mas não tinha essa liga, não tinha essa conexão. A função foi eminentemente social, antes de jurídica. 2 pontos que foram fundamentais. O primeiro que se resolveu foi exatamente a questão técnica jurídica, né, que nos foi colocado na audiência pública de que seria um impedimento para a reabertura desses 2 hospitais. O segundo ponto, também muito importante, que era colocado como dificuldade, como empecilho para a reabertura desses hospitais, ao menos de forma mais imediata e mais rápida, eram as condições dos hospitais, ou seja, nos afirmavam que os hospitais estavam sucateados. A partir disso, Jorge, nós buscamos, junto à Justiça Federal, uma autorização judicial para que fizéssemos uma vistoria nesses hospitais, onde, através dessa vistoria, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, nós fomos elaborar, o Conselho Regional de Medicina elaborou um laudo sobre as condições reais de cada um dos 2 hospitais. Eu, particularmente, como leigo na área, porque não sou da área de saúde, né, fiquei muito surpreso quando nós fizemos o primeiro ingresso no primeiro hospital, Hospital Luterano. Nós entramos no Hospital Luterano, volto a referir, por força de uma decisão judicial, nós entramos no hospital, a OAB, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul e outras entidades, e quando nos foram abertas as portas do hospital, eu já fiquei surpreso pelas condições que tinha esse hospital e que tem ainda, né? É um hospital que está em condições apenas sem equipamento, mas as condições hospitalares, né, aquilo que se fala como hotelaria hospitalar, ela está absolutamente pronta, ou seja, toda a tubulação, os quartos individuais, as condições da própria emergência, faltando apenas, sim, neste hospital, no Hospital Luterano, faltando equipamentos. E equipe? Onde estava o pessoal que trabalhava nisso? Tudo na Justiça? Pois, pasme, Jorge, a equipe desses dois hospitais, tanto do Independência quanto do Luterano, estas equipes estão em casa. Este pessoal hoje é mantido em casa, com remuneração, recebendo pela Ubra, pela CELSP, que é a mantenedora, né, e sem a viabilização do seu trabalho por força de que os hospitais estavam fechados. Né? Mas a situação se agravou na medida que nós, também por força de decisão judicial, entramos no Hospital Independência para fazermos lá no Hospital Independência também o mesmo laudo, a mesma inspeção, né, juntamente com as demais entidades que estavam conosco. E quando entramos no Independência, no momento que nos foi oportunizado o ingresso no hospital para iniciarmos a vistoria, bom, ali a minha surpresa foi maior ainda, eu fiquei estarrecido com o que vi, porque o Hospital Independência, ele está assim hoje, portanto eu desafio a todas as autoridades públicas, municipais, estaduais, federais, a entes envolvidos com a saúde, que conheçam a situação do Independência e que me digam se aquele hospital não tem condições de ser reaberto de forma imediata. É um hospital que está montado, absolutamente montado, e aí nós temos que fazer um cotejo da situação que vemos hoje, ou seja, nas emergências
na capital de Porto Alegre, nos hospitais de Porto Alegre hoje, nós vemos pessoas morrendo, vemos pessoas sendo tratadas de forma absolutamente desumana, com um franco e aberto desrespeito a direitos humanos, porque as pessoas estão sendo atendidas em corredores, as pessoas estão sendo atendidas dentro de armário. Muitos indo à justiça para conseguir ser atendidos. Muitos indo à justiça, né? Uma situação que é um verdadeiro caos. E nós temos um hospital que tem mais de 100 leitos e que está fechado, mas que tem todo o seu equipamento lá pronto e apto a funcionar. Para que tu tenhas uma ideia, Jorge, quando nós entramos numa das salas de cirurgia, naquele hospital, a sala estava, e isto não é força de linguagem, nem eu estou exagerando, a sala estava, isto a imprensa cobriu, a sala estava inclusive com a luz acesa e com um lençol numa das macas, com todo o equipamento pronto. Equipamento numa sala de cirurgia, uma sala de cirurgia absolutamente montada, fechada. Ou seja, nós hoje, a sociedade hoje tem que interagir buscando formas de cobrar dos nossos gestores ações mais efetivas, principalmente numa área tão importante quanto essa, que é a área de saúde. Maravilhoso, presidente Lamarck. Que honra tê-lo aqui no Almanac hoje para a gente. A honra é minha. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês. Que maravilha. Bom, fique conosco, nós voltaremos com um novo programa, sempre trazendo para você um assunto importante e polêmico assim, da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Muito boa noite e até nosso próximo encontro.